Boa noite, meus amores, sejam bem-vindos a mais um podcast. E dando continuidade ao nosso mês de março, nós trouxemos aqui uma presença incrível que vocês pediram muito. Inclusive, a nossa caixinha de mensagem teve 98% de votos. Ela que também é obstetra, ginecologista e a mais eleita para estar no nosso programa é a sexóloga. Embora as mulheres são livres para falar sobre sexo, né? Mas ainda teme ao conversar com seu parceiro. Às vezes fala algo que agrade a ele, mas não agrade a mulher. Então ela está aqui hoje para aproveitar esse mês mais que especial e nos encher de informações incríveis. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Nossa, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E vamos lá, vamos conversar sobre sexualidade. É um assunto que eu amo falar. Eu fui buscar, né, essa especialização justamente pela pacientes que vinham muito com bastante queixas, querendo entender melhor sobre isso. Então eu fui lá, estudei um pouco mais para poder trazer e a gente informar e quebrar vários tabus aí. Que maravilha! E a nossa apresentadora, claro, a nossa rainha, né? E apresentadora. Ansiosa pra saber essas dúvidas que esse povo tanto pediu também, meu Deus. Já veio aqui, já preparada para poder fazer várias perguntas, doutora. Ixi, eu nem quero saber. Tem vários tabus, né? Tem muita gente que ainda tem vergonha de falar, mesmo que vai numa clínica, né? Perguntar sobre sexo, ninguém tem coragem, às vezes as pessoas não têm coragem de falar diretamente com um profissional e aí acaba se perdendo com o seu parceiro porque não tem coragem de procurar uma Assim, a gente vê muito isso de ter vergonha, sim, até com o próprio parceiro. Muitas chegam a mim, mas aí eu questiono a relação dela com a parceria e muitas, você conversa sobre isso? Não. Aí eu falo, a gente precisa começar por aí, né? Então, dentro do próprio relacionamento, a gente já precisa ter uma abertura para eu, né, como profissional, conseguir ajudar também. Com certeza. Doutora, e antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho para nós, né, sobre a sua carreira como profissional, né, porque não é só uma área específica, então faz um resuminho breve aqui que nós já vamos entrar na área mais queridinha aí das eleitas no nosso Instagram. Bom, eu sou médica, né, ginecologista obstetra. Uhum. Eu me formei no Rio de Janeiro e fiz a minha residência aqui em Goiás, lá em Senador Canedo. Terminei a residência em 2019 e comecei a atender. Então, durante a residência e também os atendimentos, né, no consultório, eu comecei a ver essa procura. Começaram a me procurar com queixas de libido, que é uma queixa muito, muito frequente. Então, elas vinham queixando muito disso e eu ficava, assim, um pouco perdida, sem saber realmente, assim, o que eu posso fazer? Tem remédio para isso? Tem terapia? Como que eu posso ajudar essas pacientes? Então, eu resolvi fazer uma pós-graduação em sexualidade humana. Eu fiz a pós-graduação lá na Pérola Baito, em São Paulo. E concluí ano passado essa pós e já venho... Aí sim, foi assim, um divisor de águas. E foi muito, muito interessante, tem muito assunto. E assim, a gente não fica só restrita assim, à questão sexual, sexo propriamente dito, né? Vida conjugal. A gente fala sobre gênero, desenvolvimento da sexualidade como um todo. Tem várias questões que envolvem o nosso próprio desenvolvimento, nosso conhecimento sobre o nosso corpo, sobre o nosso lugar, né? Na sociedade como um todo, que passa por isso também. Né? Então, assim, hoje eu atuo nas 3 áreas, então atendo ginecologia e obstetrícia, você quiser fazer sua rotina ginecológica, coletar sua prevenção, tratar endometriose, SOP, tá gestante, quer fazer o pré-natal, a gente também faz pré-natal, faz parto, e também atendemos questões relacionadas, eu só não faço terapia de casal, eu prefiro atender mulheres mesmo. Entendi. Gente, olha, um leque gigantesco, então não tem pra onde correr, não. Em um único lugar você não precisa inventar desculpa, né, doutora? Vai lá na ginecologista e fala assim, não, eu vou procurar um sexólogo. Não, gente, já resolve tudo ali em uma única consulta.
ela não sei se é uma única consulta não, gente, tô falando que não deve aqui. Em um único lugar você já resolve 2, 3 problemas, tá? O serviço completo. Isso o serviço completo, já Sim. resolve tudo. Você vai coletar o material, já vai fazer um exame, e se tá buchudinha, já faz um acompanhamento com a doutora. Já marca um parto. Já marca logo um parto, e depois você já volta ali, porque a vida de mãe, né, doutora, é tão corrida. E aí depois você já volta ali pra sexualidade. Ixi, as mãezinhas ativa. procuram muito, porque o pós-parto é cansativo, cansativa, né, doutora? elas queixam Eu bastante. falo que mulher tinha que tirar férias depois que tem um bebezinho, 1 ano e meio pelo menos. Eu concordo. De adaptar a rotina também. 1 ano e né? meio Nossa, é muito assalariada. cansativo. Na verdade, a vida de mulher em si já é cansada, né, gente? Convenhamos. A gente tem uma rotina pesada, tripla, quádrupla de funções, a gente acumula muitas funções. E esse também é uma questão que piora a libido, que é o estresse e o cansaço crônico, né? Então, quem tá cansada não pensa muito em sexo, né? Porque tem questões fisiológicas que envolvem essa questão também. Eu vi um vídeo muito interessante que você postou lá justamente sobre libido. Que você explica, né, que assim, depois de um tempo que as pessoas casam, acham que vai perdendo a vontade ali de ter relação sexual. E não é, porque o corpo realmente vai acostumando com aquela rotina e as pessoas têm que estimular diariamente. Isso. Né? Eu e falo. aí as pessoas não procuram estimular e acham que o problema tá, ai, não amo mais, fulano, não, é estimular mesmo. Porque assim, a gente, por exemplo, quando a gente namora, a gente marca de sair, a gente marca um encontro, a gente se programa, a gente se arruma, a gente cria uma expectativa naquele encontro. E quando a gente é casado há muito tempo, esses encontros vão diminuindo cada vez mais. Você dorme e acorda com a pessoa e você acha que não tem necessidade de você marcar um encontro com aquela pessoa, de vocês combinarem um momento só de vocês dois saírem e fazerem alguma coisa juntos, né? Então vai se perdendo. E o nosso corpo também, ele se adapta. Às vezes aqueles estímulos que no começo, pra você, eram bons e causavam, assim, uma excitação. Com o passar do tempo, aqueles estímulos já não têm mais aquela intensidade. Você precisa redescobrir e tentar novos estímulos. Né? Então é isso, eu indico para muitas pacientes uma passeada no sex shop. Passeada, adorei passeada. Lá. Gente, compra um vibrador, procura, gente, eu levei uma amiga minha, onde eu trabalho tem um sex shop ao lado, parede com parede. Já desculpa, né? Já virou assim, consultou, sai da doutora, já pula no sex shop. Prescrição. Aí eu já encaminho minhas pacientes, as meninas do sex shop já sabem que eu já sou cliente delas e elas me conhecem. Eu fui com a minha amiga, colega, sócia. Peguei ela, falei, bora. Ela nunca tinha, 10 anos de casada, nunca tinha usado um vibrador. Aí eu fui lá, apresentei vários vibradores, gel disso, gel daquilo. E mostrei pra ela, toma. Depois de um mês, ela falou assim, amiga... Libertador. Que eu não... Olha, eu com preconceito com isso, com vergonha. E assim, foi maravilhoso. Por que eu não fiquei tão resistente, achando que eu não precisava disso na minha vida? E até usar e falar, gente, é muito bom. Gente, é muito bom. Propriedade. Vibrador, gente, junto. Eu falo assim, pra você usar, pode usar sozinha, mas pra quem tem um parceiro, usa junto. É muito bom. É muito bom, vale a pena. E hoje ainda existe muito isso, né, doutora? Por exemplo, se você falar pro parceiro que quer um vibrador, ele surta, dá a sapituca. Como diz minha mãe, dá a sapituca do Chaves nele. Eu falo para pacientes, muitas falam, ai, doutora, não vai querer se eu falar. Eu falei, então compra pra você. Porque assim, tem vários modelinhos. Você tira uma folga, Eu comprei um que fez um sucesso, que era um porquinho. Então, assim, é um negocinho que ele parece um brinquedinho, ninguém vai falar que aquilo é um vibrador, mas tem de formato de batom, tem de formato de um monte de bichinho. Então, assim, nem desconfiam, assim, que serve para aquilo. E tem muitos, eu falo, tem vários vibradores que eles não têm formatos fálicos, então não vai se assemelhar a um pênis e o cara não vai precisar se sentir... Tá competindo, né, ali. Então você coloca lá, tem uns de vários formatinhos. Inclusive tem anéis penianos, né? Que você coloca ele no próprio pênis. Então o que vai vibrar
é toda a estrutura, entendeu? Então, eu falo, Meu Deus, tem existe de muita tudo, coisa, né? gente, é só assim, a gente tem que estar com a cabeça aberta pra experimentar. Não tem Exatamente. vergonha. Doutora, essa história, né, é muito interessante, na verdade. Eu te contei, né, que eu já fiz muito despedida de solteiro. E eu já presenciei em despedidas de solteiro casamento sendo anulado. Porque amigas chegaram com kits. Eu tinha uma parceria com a... Gente, esqueci o nome da loja agora. Ficava ali na Fama, perto da sua casa. Perto da sua casa aqui, já entreguei onde ela mora. Quiser mandar presente pra lá, né? Uma loja que fica lá na Fama, gente. Eu levava os kits, eu fazia despedida de solteiro, organizava, né, a festinha com as amigas, levava ali um Google Boy pra dançar. Eu também, já mas assim, aí os noivos ficavam enfurecidos. Mas é delicioso. Mas aconteceu uma vez de uma noiva falar assim, Polly, eu me livrei. E eu fiquei, assim, chocada. E quando as pessoas falam assim, meu Deus, eu já destruí casamento. Levando um gogo boy pra... Gente, eu destruí casamento de uma forma boa. A pessoa já... Fazendo uma despedida de solteiro. E a menina noiva, ela percebeu que ia casar com um machista, com um cara que... E assim, do nada, sabe? A mãe dela falou assim, Polly, eu há muitos anos falei pra ela que esse não era o casamento ideal. Mas ela insistiu há mais de 12 anos namorando a mesma pessoa. E aí, assim, no dia foi quebra-pau, né? Foi uma loucura. E aí, depois ela falava pra mim assim, Polly, hoje ela é casada, muito bem casada, tem uma família linda. E ela falava assim, foi Deus que te mandou na minha vida. Ela falava assim, foi Deus que te mandou na minha vida, porque hoje eu tenho um casamento dos meus sonhos. Um parceiro que me leva mensalmente no sex shop pra gente poder comprar os nossos brinquedos. Ele compra lingeries, essa loja é de lingerie também, ela falou assim, ele compra lingeries de diversas cores. Mês dos namorados ele compra vermelha, mês das noivas ele compra branca. Então, assim, a gente sabe que precisa, para estar com o parceiro bem, a gente precisa também estar bem. É o que eu venho incentivando aqui sempre, né, Su, nesse mês das mulheres, porque nós mulheres temos que aprender a dizer não e a saber os nossos momentos também. Não é só, sim, ser boazinha, agradar a todos e tá tudo certo. A gente também tem que saber o nosso momento e ser libertador, né, ter um momento ali libertador nosso. A gente tem que saber reconhecer isso mesmo, porque infelizmente, né, a gente vive numa sociedade extremamente machista. Eu vejo isso no consultório diariamente, né? Muitas pacientes queixam da libido e elas vêm assim, doutora, me ajuda porque o meu casamento vai acabar. Porque o meu marido vai me largar porque eu não quero mais transar, porque eu não tenho mais vontade de ter relação. E eu falo assim, não, mas que casamento é esse que... O que esse marido tá fazendo? Eu falei, nossa, só doutora, você tem que pegar o telefone e falar assim, me dá o telefone que eu vou ligar pra esse marido aqui, seu vira homem. Gente, mas eu escuto isso direto. Doutora, pelo amor de Deus, olha, não tá dando, meu marido me procura, insiste, me enche o saco com isso, e eu não sei mais o que fazer, e se eu não resolver isso, meu casamento vai acabar. Então, eu fico pensando assim, vamos começar então pelo casamento, né? E aí, como é que é essa relação com essa pessoa e tudo, pra gente... Porque às vezes o cara é um monstro, né, doutora, durante o dia. Gente, muitas vezes. E aí acontece assim, nossa, eu não consigo imaginar. Eu falo, gente, se ser casado e o cara te tratar como uma, sei lá, eu nem tenho palavras pra expressar, porque eu já fico estressada só de pensar. Nossa, mas é complicado. Eu vejo. Exatamente, eu vejo com frequência as pessoas, os maridos tratando as mulheres assim, ó, esquisitamente. E como você se sente pressionada, assim, porque ele me procura e eu sou obrigada. Aí às vezes você fez pra agradar e não foi bom. Foi bem ruim. Você satisfazeu ele, mas a sua vontade não foi satisfeita. E no dia seguinte, de novo. Então, assim, você vai ficar repetindo uma ação que te traz um desprazer e, consequentemente, você não vai conseguir se conectar mais com aquilo. E cada vez mais você vai se afastando. Então, eu falo, é um feedback negativo. Se o seu corpo percebe que aquilo não te dá prazer, por que você vai ficar repetindo? E eu comparo relação sexual com academia. Você vai malhar
para outra pessoa emagrecer, para outra pessoa ficar forte, Não. qual que é a lógica de você ir pra academia todo dia, suar, se dedicar e quem ganha É a outra é pessoa. a outra pessoa. Então, numa relação sexual é a mesma coisa. Mesma Você coisa. entra ali numa relação sexual pra só uma das pessoas sair satisfeita e você nada. E tem muita gente que ainda fala, ainda machuca, ainda é horrível, ainda é ruim e tudo. Então, eu falei, gente, não faz É todo um sentido. contexto, né, doutora? Tem que entender a situação desde o início para Isso. saber. Porque Aí, a aí vem a relação- terapia. a relação aí tem vem que a ser prazerosa terapia, desde vem a em breve a terapia. doutora vai ter um novo consultório com o terapeuta, você já vai, já faz tudo. É, e a gente Sai tem que de lá entender. resolvida. Muitas pacientes, assim, a gente começa a conversar e muitas já falam assim, acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Não falei nada, a gente conversou aqui meia No automático, hora. né? Ela já então você já Elas já sabe. sabiam, na verdade, mas não tinha É, coragem de porque assim, admitir, né? Já vou adiantar, não existe remédio mágico para libido. Não existe. Ah, esse remédio vai melhorar tudo, você vai voltar a ser adolescente, sua libido vai estar lá em cima e você vai ficar louca para transar. Não existe. Pronto. É multifatorial. falei. Olha, Falei, porque muitos chegam querendo um remédio milagroso. Falei, gente, não tem. doutora, o remédio milagroso, me mandaram lá, né? Você falou nisso? Me mandaram que o remédio milagroso para libido tem 3 letras. Pix na conta da mulher de manhã. Olha, isso aí é interessante. Dependendo do Pix, né? Dependendo do Dependendo. Pix, a mulher vai pra academia, treina, vai pro spa, tem os cabelos escovados, Faz as unhas, compra faz as lingerie unhas, nova. compra lingerie nova, passa o dia inteiro de pernas Ela pro já fica ar. até eufórica quando ele Não. chegar. Não, gente, perfeito. Nossa, aí já vai estar tudo Gente, nossa. Ela não tiver que cuidar, pro trabalho, cuidar de menino, levar pra escola, fazer comida, lavar roupa, nossa. Aí você pensa É. um machista numa hora dessa, né? Que você tem que fazer tudo isso e à noite você tem que estar pronta pra ele. Se você disser que não, uma coisa que eu falei, né, pra você um pouco mais cedo. Se você fala que você não quer naquele momento, ele já faz o quê? Te aponta o dedo e fala, você tá cansada porque você fez com o outro. Aí já é aquela culpa em cima da mulher, mas não, é porque não estimulou diariamente o sexo entre os dois ali, né? Que tem que ser prazeroso pros dois, Pros não pra um dois. só. Porque assim, se for realmente prazeroso, gente, não tem como você. Tudo bem que assim, às vezes você tá cansado. E eu falo muito pras pacientes que com o tempo a gente vai desenvolvendo a libido responsiva. Que é uma libido que precisa ser trabalhada, estimulada. que precisa ser estimulada. Então, assim, é aquela que você, mesmo cansada, mas com um vibradorzinho, com uma massagem, com um cheiro no cangote, e com um jeitinho, com Tudo se tempo, com resolve. disposição, com vontade, o negócio vai fluir. Agora, de qualquer jeito, sem preparo nenhum, gente, sem condições. Não Você tá adianta. exausta. A pessoa já chega lá, te cutucando. E aí você tem que estar pronta e disponível. Ah, meu filho, impossível. Não, gente, sem Lembrei condições. agora foi dos filmes, né? Das séries e filmes de antigamente, que os homens só viravam pra mulher e faziam assim, ó. Bora! Desse jeito Mas não tem assim, que estimular, não. hein? Né? Deus é pai. Mas é muito complicado, gente. E, doutora, deixa eu tentar entrar aqui um pouquinho das nossas perguntas. Uma delas, eu ri demais dessa pessoa que mandou, né? O problema da mulher, o libido da mulher se resolve em Pix. Meu filho, Eu você falei, dá passa um descanso. Pix aí. Doutora, como a terapia sexual pode ajudar casais a melhorar sua vida, sua vida sexual e relacionamento? Bom, aí a gente precisa entender, como eu falei no começo, né? Não trato casais, mas a gente pode... Primeiro, a queixa. O que tá acontecendo? A gente não esfriou na cama, ou a gente não conversa mais, não tem mais aquela conexão. Qual que é o problema? O que tá acontecendo, né? Mas o principal fator, assim, pra gente melhorar é o diálogo. Então, assim, se tá com algum problema, Resolva. converse. Se abra, fala, gente. Porque a gente, mas a gente é casada, ele me conhece, ela me conhece, ela Existe sabe. isso, né, doutora? Gente, não tem jeito. Você precisa sentar e falar. Olha, você fez isso, eu não gostei, tá acontecendo. E o casamento, a gente tem que entender que ele é um contrato que ele pode ser
renegociado. Então, de tempos em tempos, vocês sentam e conversam e renegociam as regras do relacionamento, né? Que você, olha, isso daqui já não cabe mais, a gente pode fazer assim, e assado, e reorganizar isso. E aquela questão de, eu falo que os casais precisam ter um dia para namorar. Não é marcar na agenda para transar, não é sobre isso, mas é separar um momento da semana, sei lá, uma quarta-noite. Toda quarta-noite a gente faz alguma coisa. Né? Porque isso, quando a gente você tá namorando, você tem tempo pra passear. Você vai passear, a gente vai abrir um restaurante novo, Sim. vamos conhecer, tem esse filme no cinema, vamos no cinema. Os meninos foram pra casa da avó, vamos fazer alguma coisa, assistir uma série, fazer uma coisa junto. Então, pode ser que com esse momento a dois, até no final das contas, até role, é um momento ótimo. Mas é um momento, é um dia que a gente, porque assim, gente, pra quem quer transar, a gente precisa pensar em sexo. Então, eu falo assim, os homens pensam muito mais, porque eu duvido que não tem um homem que não tem grupo de putaria. Todo homem tem um grupo de putaria, que eles ficam falando putaria, mandando foto de meia pelada e comentando. Vocês têm grupo de putaria? Vocês estão dentro de grupo pra ver peru de homem, pra ver cor? Eu não vou me manifestar, mas tudo bem. Nossa. Gente, eu tenho, por que não? Não, mas eu tô falando assim, no geral. geral. Isso, doutora, sabe o que Não acontece? tem. Exatamente Nós mulheres isso. temos muito menos contato com essa putaria quando comparado com os homens, né? Então a gente já não tem aquele grupo que a gente fica o dia inteiro vendo pelado, nem vídeos eróticos, nem nada disso. A gente tá o dia recebendo os presentes, recebendo os normalizar uma conversinha com as amigas ali, é sempre bom, de vez em quando a gente certo. conversa alguma coisa, mas não é aquela coisa assim, o tempo todo sendo estimulada com esse tipo de assunto, né? Esses vídeos eróticos, filmes eróticos, não é uma coisa que estimule muito as mulheres. A gente não é tão visual de ficar vendo. Tanto que essa questão de nudes pra gente é muito constrangedor. Quando um cara pede um nudes ou manda um nudes do nada, a gente já fica meio assim, cara, nada a ver. Do nada, a gente prefere outras formas, né, de estimular. Então a gente marcando o encontro com o nosso marido e tudo, a gente vai pensar, eu podia usar aquela roupa, aquela lingerie, aquele perfume que eu tô guardando, a gente podia ir pra tal lugar depois do restaurante, às vezes podia ir no motel, sei lá, você vai na sua cabeça fantasiando e pensando sobre o assunto. Então é um momento que a gente tem para poder sair daquela rotina e pensar um pouco nisso. E uma outra coisa que eu indico muito para as minhas pacientes é leitura erótica. Porque eu acredito que a gente prefere estimular mais o pensamento, a imaginação, do que assistir propriamente um filme pornô. Então, eu indico muitos esses livrozinhos. Minha mãe lia muito aqueles de banca de revistas, Júlia, Ana Paula, que tinha uns livrinhos que eram uns romancezinhos assim, meio eróticos. Mas hoje em dia tem o Kindle, gente, tem demais. E eu até falo muito pra você gosta do quê? Você gosta de romance, água com açúcar? Você gosta, assim, de mais sadomasoquismo? Você gosta de uns trem pesado? Qual que é o seu estilo? Que eu já te indico umas leiturinhas. O que você deseja? Pra você ir lendo. Porque pelo menos assim, no momento que você estiver de lado, você dá uma lida ali, já dá uma... Você fala, uma animada, né? A gente tem que pensar. Tem que pensar mesmo. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui bem caliente. Então bora pra pergunta caliente. O que você acha? O que você acha das mulheres que saem sem calcinha para tentar? Eu acredito que seja tentar chamar a atenção do homem, né? Tentar chamar a atenção do marido para o sexo. O que você acha da mulher que sai sem calcinha para tentar chamar a atenção do marido para o sexo? Eu acredito que... fetiche, né? Eu acredito que, assim, que a mulher tá tentando causar. Bom, aquele negócio, eu fico com raiva daquela caixinha de perguntas, porque a bicha, ela não deixa escrever o que a gente quer tudo e sai cortando. É verdade. Nossa. Bom, tem uma questão que eu vou falar. Como ginecologista, eu sempre indico pacientes, não usem calcinhas. Se você não precisar usar, não use. Fazer igual a Anitta, que delícia. Então, que delícia. Adorei essa dica, então normalizem. Normalizem a viver sem calcinha, gente, né? Se você tem algum vestido longo, fica sem calcinha, bom que ventila, dá uma arejada, é ótima. Adorei essa dica. As pepecas agradecem. Agora, no sentido já de
inteira, assim, de atiçar o marido, eu acho ótimo. Eu acho que pode ser normalizado. Inclusive, marcou de ir pro jantar, você já vira, mesa, você já vira, você pode tirar, inclusive, lá durante o jantar e joga no colo do marido. Jesus! O marido vai cair duro. Então, assim, já que o intuito é Aí dar nem acender janta a mais, já chama, fala, amor, vamos pra casa. Janta cancelada. Janta Não, você já casa sai, não, já vira- sai dali e vai pra outro lugar, pelo já amor vira de pra Deus. ele falar, tô sem calcinha hoje, não sei se você pode... Menina, Nossa, é boa na hora. é um Não tem outra. um assunto ali que vai render. Doutora, então, assim, façam isso. Por favor, né? Doutora, mas assim, a gente, né, nós que somos mais espontâneas, comunicativa, pra nós é muito fácil dizer, falar e fazer, né? Uhum. Aqui mesmo, né, Sul, tem muitas pessoas que vêm, eu estou comparando ao nível de vergonha que as pessoas têm, né? Às vezes as pessoas têm vergonha, eu fico imaginando as pessoas que têm vergonha até de gravar um vídeo. Será se essa dica conseguiria atingir? Ou imagina uma mulher super vergonhosa arrancando a calcinha e cai pro lado e deixa a taça cair. Porque então, tudo quanto é desastre acontece quando a pessoa tem vergonha. então assim, às vezes pode optar por uma calcinha menorzinha, uma calcinha assim que pra você já seria uma coisa, né, mais ousada. Uma calcinha fio dental, já que vai ser assim, eu sempre oriento, ginecologicamente falando, utilizem calcinhas de algodão. A calcinha de algodão ventila mais, mas para estes momentos de sedução, que você vai usar uma calcinha que você vai tirar ela rapidamente, você não vai ficar com ela o dia inteiro ali, aí você pode escolher um modelinho menor, que não é uma calcinha que você utilize, que seu marido não te vê com frequência utilizando aquela calcinha. Então, assim, sair sem calcinha, porque tem muitas mulheres que eu falo, dorme sem calcinha, que é pelo menos no período da noite, ventilar, e tem gente, não consigo. Eu falei, mulher, dormir sem calcinha. Então, pra você que até dormir sem calcinha é um problema, fica com a calcinha. Não tira a calcinha, mas escolhe uma calcinha menorzinha, uma calcinha de rendinha, uma calcinha fio dental, que pra você já vai ser bem usado, né? Se ficar sem a calcinha, você seria tão constrangido a ponto de você não conseguir soltar e ficar meio constrangida, assim, né? Meio travada. Então, se prefere ficar com a calcinha, fique com a calcinha. Mas, então, esse tipo de calcinha, Mas a dica da nossa doutora é tire a calcinha. Esqueça que existe calcinha. Eu só lamento pra quem vende calcinha, tá? Então, as vendas. Gente, ó, eu só vamos lamento. criar o bicho solto. Vamos criar a bicha solta. Muito bom. É um assunto bem picante, né, doutora? Que se a gente for abrir o leque aí, vai... Tô tentando... Tem muitas perguntas aqui que ao longo de você responder uma, já acaba que responde outras, né? Essa, por exemplo. Como um casal pode manter a chama acesa e a intimidade ao longo do tempo em um relacionamento duradouro? Eu vou resumir. Tire a calcinha. Joga essa coisa fora. Esquece que a calcinha existe. Assim, tá? Gente, acho que se você estiver aberto a sentar e conversar... Olha, tudo bem que quando eu comecei a namorar, eu já fazia após de sexualidade, né? Então, eu já conversei muitas dessas coisas com ele no momento que a gente estava se conhecendo, né? Então, eu perguntei questões relacionadas a fantasias, a fetiches. Então, às vezes, se não for um assunto que vocês nunca conversaram, às vezes é o momento de perguntar. Você tem um fetiche, uma coisa diferente que a gente nunca fez e que você acha legal e que a gente acha que a gente conseguiria fazer? Sugere, ou mesmo você começa falando, tem uma coisa que eu sempre quis fazer, não sei, sei lá, transar na escadaria de incêndio do prédio. Sempre tem, né? Até Misericórdia. para as No pessoas. carro. Doutora, você falou isso agora, sabe o que eu lembrei? Você viu essa semana, na BR, foi na BR? Foi na BR, não sei. O sexo oral no Saiu carro. notícia disso? Saiu notícia. Isso tem esse risco. Hoje em dia com celular, Então, aparece né, câmeras em todos os lugares. E aí, a doutora falou isso, eu lembrei aqui. Gente, não, e assim, o melhor não é o vídeo que está ali. O melhor são os comentários que estão. Porque eu não gosto nem de ver o vídeo que está escrito. Eu gosto de ver os comentários, né? Gente, muito boas risadas com os comentários. E a maioria dos comentários, assim, é de homem. E eles sempre colocavam assim, ó, quem nunca, quem nunca, quem nunca, quem nunca. E assim, o quem nunca, minha filha. Aí a menina pegou e falou assim, tá faltando a Barbie, né? Porque quem nunca, quem nunca, quem nunca, quem nunca tá faltando a Barbie. Assim, porque assim, pra todo
exibicionista, existe um voyeur. Então, esse casal que estava praticando sexo oral numa via pública estavam ali pelo prazer do exibicionismo. E, com certeza, tem aqueles que teriam o prazer de ser o voyeur, de estar vendo aquilo. Para todo exibicionista, um voyeur. Então, tá tudo certo. gente, assim, eu falo. Prazer é importante, né, doutora? Como diz, né, pros homens Não tá que... cometendo crime nenhum. Exatamente. Tá todo mundo ali de livre, é consensual, não tem crime envolvendo, tá tudo não tá certo. obrigando ninguém. Ninguém tá sendo obrigado a nada, foi prazeroso e tudo. Toma Tá cuidado, ótimo. né? Porque é isso, hoje em dia tem câmera pra todos os lados, né? Então, dependendo do que você resolver fazer, você pode aparecer no... Cuidado, gente. Na muito internet cuidado. por Na aí. internet por aí, é muito perigoso. Não tem que ter cuidado. Mas é isso, conversa, fala sobre suas fantasias. O que for possível, às vezes, vocês colocam em prática, já é uma coisa diferente, já levanta, já dá uma esquentada, uma reacendida na chama. Até uma pessoa que é bem tímida, assim, dá pra diariamente ali treinando alguma coisa ali, mesmo começa sozinha, né? Mas dá certo. Dá. Assim. Com certeza, Gente, né? Eu... Tomo, não sei, às vezes... Assistir um filme também. Escolhe um filme mais picante, assim, aí você fala, 50 tons de cinza. Você tem coragem de fazer. Tipo, você tem coragem de ficar preso, de. Aquele de filme acho que dá sofrimento, né, gente? Não, acho que não acontece nada, não. Porque aquilo ali você vê. Gente, eu sofro vendo o filme daquele, acho que eu choro. Aí emotiva. Aí emotiva. É aquela, né? Tem a gente chama de BDMS. Essa galera que curte esse rolê, assim, um pouco mais... Masoquista. O sadismo, o masoquismo. Tem a bandagem, que é aquele de ficar amarrado, né? De ficar contido. Eu fui num bar em São Paulo de sadomasoquistas. Se chama Dominatrix, o bar. Eu entrevistei. A gente foi lá como acadêmicos. Gente, esse curso é maravilhoso. Porque a nossa professora levava a gente para conhecer. E ela apresentou a gente. E aí... As frequentadoras, elas são sexólogas, elas querem entender um pouco mais, gente. Mas elas faziam questão de mostrar. De conversar. Gente, eu ficava assim, realmente. É chocante pra uma coisa que você não conhece de jeito nenhum. Mas quando você vai conversando com uma pessoa que vivencia aquilo, do jeito que a pessoa conta, cara, no final você fala assim, normal. Assim, faria? Faria. Mas ok, não acho mais tão estranho. Se alguém chegar comentando, eu já vou falar, beleza, Já ouvi. Entendo que se você encontra prazer nesse tipo de prática, mas é a mesma coisa, é consensual, é tudo definido, eles têm todas as regras que envolvem esse tipo de relacionamento e lá tem apresentações de spunk que eles chamam, né? A pessoa apanha lá. A pessoa... Mas, gente, tem gente que gosta, né? Fazer o quê, né? E acontece muito, né, doutora, também as pessoas mais velhas, né, de criações mais rígidas, que sofrem muito no relacionamento com isso, por conta de não ter uma mente aberta, o marido não ter uma mente aberta, a esposa não ter uma mente aberta. E eu, assim, eu já ouvi muito, né, muitas mulheres, já trabalhei em empresa onde as pessoas falavam abertamente, né? Eu falo assim que o recursos humanos, ele tinha que ser escravo humano. Então, porque você acaba que você sabe de muita coisa, você conversa muita coisa e a pessoa confia em você, né? E aí, uma moça, ela me falou assim, Polly, eu vesti uma lingerie vermelha pro meu marido. Ela tinha, se eu não me engano, 47 anos. Muito bonita, sabe? Bem cuidada, pele muito bonita, branca, bem branquinha, sabe? Eu digo branca no sentido da pele não estar manchada, muito bem cuidada. E um corpo muito bonito. E ela falava assim, eu vesti uma lingerie vermelha e meu marido me deu um tapa na cara. Nossa. Eu falei assim, porque ele tá comendo outra na rua? Aí assim... meu Deus, você é demitida hoje por justa causa. E assim, foi tão no automático, sabe? Ela me falou e eu, na hora, eu retruquei, sabe? E ela falou assim, mas será, Polly, você acha isso? E eu me sentindo assim, sei lá, o que eu tava me sentindo na hora, porque eu com 23 anos, eu tinha assumido a gerência de uma empresa e ela me falando umas coisas dessas, sabe? E eu, meu Deus do céu, que horror. E eu pensando, eu falo assim, gente, se eu vestir... eu falo assim, gente, se eu vestir uma calça e meu marido ele me der um tapa na cara, eu dou um chute na cara dele, arrasto ele, faço
faço qualquer coisa. Mas o que eu comecei a prestar atenção? Eu converso bastante, eu sou muito comunicativa, mas eu gosto de entender a história das pessoas para um próximo momento, quando eu estiver só, eu poder avaliar com mais calma, com mais cautela, para entender, né, como que funciona a cabeça de um ser humano, por que será que aconteceu aquilo, mas ao entender aquilo aconteceu porque eles eram de criações daquela de que, tipo assim, tipo do filme lá que eu te falei, bora ali. Então, a mulher vestiu uma calcinha para tentar seduzir, que ele imaginou? Que ela já tinha virado uma biscate, que ela já, sei lá, que ela estaria com uma outra pessoa, né, Su, que foi até o que você colocou. Ensinou isso pra ela, quem que botou isso na sua cabeça? Isso, quem que botou isso na sua cabeça? Aí eu falei assim, meu Deus, mas... Aí depois eu falei pra ela, assim, não leva em consideração o que eu falei, mas, né, assim, quase isso. Mas ele te bateu mesmo? Ela falou assim, bateu, Polly, ele me deu um tapa na cara. Eu caí, fiquei muito chateada, muito magoada, porque eu passei anos guardando aquela lingerie pra ele. E pra poder usar com ele, que eu ganhei de aniversário, e nananana. Foi toda uma história, assim, chocante, sabe? E aí, no final, eu falei pra ela assim, deixa eu te falar uma coisa. A pessoa mais importante no mundo é você. Se ele não agrada do que você está vestindo porque você está se sentindo bem, é porque você não é menos importante. Você é importante, ele que não é importante pra você. Então, se ame mais, se valorize mais. E não é porque você tem um casamento de 25 anos, que o filho dela é mais velho que eu, né? E que você tem um casamento que você tem filhos, inclusive mais velho que eu, que seu marido tem que te bater porque você vestiu uma lingerie vermelha. Ele tem que entender que você tem desejos. Ele tem que entender que você está tentando chegar, aumentar mais o momento entre vocês dois, né? E aí, assim, reavivar, isso, né? Assim, foi... Eu falo... Hoje eu, Poliana, isso. Hoje eu penso assim, eu falo, poxa, eu com pouca maturidade, eu imaginaria naquele momento, aquelas cenas e tal, mas você pensar hoje que realmente acontece isso, doutora, de pessoas, né, mais velhas que teve essa criação, que acha que mulher é só pra lavar, cozinhar e no final do dia trepar. Então acontece muito isso. Imagina, você tá lá toda, veste uma lingerie e o cara te dá um tapa. É muito triste, porque assim... Mulher, né? Porque muitas dessas mulheres me procuram justamente com essa queixa, né? De, 40 e poucos anos, chegando, 40 e muitos, né? Vamos dizer assim, já próximo dos 50, que tá na perimenopausa, já ou na menopausa, né? Então elas já estão tendo variações hormonais, a vagina tá mais ressecada, a libido tá daquele jeito. Então elas vêm procurar. E essas são as mais difíceis, assim, da gente tentar organizar, porque o sexo durante muito tempo foi para cumprir a função de esposa, então muitas nunca tiveram prazer nas relações sexuais e chega nesse momento da vida em que ela tem ressecamento vaginal, em que a penetração passa a ser dolorosa e que ela continua tendo obrigações a cumprir e você tenta trabalhar essa questão da sexualidade, do autoconhecimento. Você tem que falar se ela já sentiu orgasmo, e ela vai falar pra você que nunca sentiu um orgasmo na vida. É isso? Aí você tem que falar assim, então, vibrador. Como é que eu vou falar um vibrador pra uma mulher que foi criada desse jeito, que ela nunca teve prazer e que ela não tem abertura nenhuma de falar sobre isso com o marido e que ela foi atrás de melhorar. Mas vamos melhorar o quê? Porque tá ruim já tem um tempo. E é muito difícil entrar e tentar desconstruir um pouco disso, explicar. Chega um pouco de terapia também. Gente, é muita terapia. Casos, é muita terapia. E é triste ao mesmo tempo, porque assim, é o ressecamento, aí beleza, eu prescrevo um creme vaginal, inicio uma reposição hormonal, para melhorar a questão das queixas que ela foi para mim, mas tem muito mais coisa ali que precisava ser trabalhado. Não é só isso, mas eu tento trabalhar a cabeça dela, a gente tentar conversar um pouco mais. Mas e quando ela chegar na casa dela, com esse marido dela? Ela vai falar, não vai? E como que vai ser essa relação, né? Então, é muito difícil, porque a sexualidade feminina é muito pouco discutido. Aqui é um espaço que a gente tá falando bastante, mas a gente não fala sobre isso. Não fala. A menina, a adolescente... E se você fala, as pessoas dizem até que você não presta, né, doutora? Pois é complicado. É muito difícil. E sempre aquela mulher recatada, né? Que reprimida desde a descoberta da sexualidade. Então, a menina lá com seus 13, 14 anos, que ela tá entrando na puberdade, tá menstruando, tá entrando na adolescência,
em que ela também descobre o próprio corpo, ela é totalmente reprimida. Enquanto o menino da mesma idade tá lá no banheiro, batendo punheta o dia inteiro, todo mundo sabe, só faz piada, né? Ah, que esse menino vive no banheiro. Ah, a mão vai encher de pelo. Ah, que o pai acha lá as revistas, os trem. Ninguém fala nada, mas se uma menina pega se masturbando ou vendo conteúdos, qualquer coisa assim, gente... coisa de outro mundo. Ou ela vai apanhar, ela vai sofrer algum tipo de represária, ela vai, sei lá, dependendo do que seja, descobriu que ela teve início da vida, você não foi expulsa de casa, né? Então, assim, a gente é reprimida, então desde o começo aquilo é proibido, você não pode se tocar, você não pode se masturbar, tem que se guardar. Então, a menina se guarda. Aí, quando ela resolve que quer ter o início da vida sexual, ela não sabe se tocar, ela não sabe do jeito... Não sabe nem onde estão os prazeres da vida. Eu falo assim, ela acaba terceirizando aquilo, né? Então, ela acha que o menino é o ser, o lírio dourado, que sabe, o alecrim ali, que sabe fazer tudo perfeito. Aí ela descobre... Aí o menino não sabe, lasca tudo. Nada, né? Aí ela fala, é isso. Nossa, esperei a vida que toda decepção. Esperei muitas. Nossa, mas... Nossa, desse jeito. Nossa, eu achei que fosse... Todo mundo fala que é bom. Não vi lá essas coisas, não. Mas é só isso mesmo. Aí, se fosse uma coisa muito conversada e divulgada e que a gente conseguisse ter liberdade para discutir sobre isso, né? Ela com certeza estaria mais bem preparada, mais bem orientada, né? Gente, eu fico... E é isso. A nossa função aqui é conversar sobre isso. É explanar esse assunto. Doutora, eu vou fazer a última pergunta aqui, porque o nosso tempo já está limitado. E você, como profissional e também repórteres, né? Você acha que esse tipo de ensino, eles deveriam estar em instituições de ensino, escolas, faculdades? Faculdades, ok, né? Tem. Mas a base ali do ensino, você acha que deveria ter? Sim, mas assim... Faculdades? Não tem. Fiz faculdade de medicina. Não tem? Não tem ensino de sexologia. Hoje, eu, como sexóloga, sou convidada pelas ligas acadêmicas para poder palestrar. Para palestrar, mas não tem na grade curricular esses assuntos. E, como eu falei, a sexualidade, ela não é só sexo, ela envolve, né? Conhecer também do tudo. Então, assim, a questão das escolas, né? A gente vai acompanhar... tudo tem um assunto para cada fase de desenvolvimento da pessoa, né? Então, para as meninas, para as crianças, assim, pré-adolescentes ali na fase da menstruação, então a gente orientaria em relação à descoberta do próprio corpo, a menstruação, o que é menstruação, o que é normal, o que é fisiológico, que a partir desse momento a menina pode engravidar, a gente não tem que tapar o sol com a peneira achando que adolescentes não têm relações sexuais, porque eles têm. Eu trabalho em maternidade, tem paciente de 14, de 15, 16 anos grávidas e vão lá ter seus nenéns. Então, quanto mais orientação e mais informações a gente ter para passar para essa turma, é importante. Então, assim, informações que realmente vale a pena, porque a gente vive num mundo de informação, mas informações que consigam chegar e fazer uma diferença, porque tem tanta coisa que às vezes a gente nem consegue absorver tantas informações, né? Mas necessárias, né, doutora? Uma coisa assim, que você repita, que você vai lá e fala novamente, olha, o que é menstruação, o que a gente pode fazer, o absorvente, coletor, como é que usa, como é que não usa, contracepção, quais são as formas, doenças sexualmente transmissíveis, vamos conversar sobre isso. Se eu falei ontem num post, gente, tem muita sífilis, voltou demais, o índice de uso de camisinha caiu drasticamente. Hoje em dia, muito poucas pessoas utilizam preservativo. E as pessoas acham que é só para não engravidar, né, doutora? Na verdade, o principal risco são as doenças. As doenças. E tem porque engravidar, eu falo assim, toma um dia seguinte, ainda existe, né? Existe. Eu ainda a velha falando. Mas eu também... Parentou falando. A pílula do dia seguinte também é um outro assunto que a gente precisa conversar e orientar. Uma pílula do dia seguinte equivale a 10 cartelas de anticoncepcionais tomadas de uma vez. Então, quase um ano de anticoncepcional que você toma de uma vez. Então, muito é uma forte. dose extremamente alta que não tem que ser usada assim
de qualquer jeito, aumenta muito o risco de trombose. Então, é uma outra informação. Eu pego pacientes que utilizam pílula do dia seguinte como contracepção. Eu tomo pílula do dia seguinte. Falo, falta de orientação. Exame, né? O outro já tá todo... Não, e assim, o risco dela aparecer lá com trombose, fazer um AVC, alguma coisa assim, Deus por me conta livre. disso, por conta de falta de orientação. Então, é sobre isso, é sobre questão de orientação, orientação sexual, a gente conversar sobre as diversas orientações sexuais que tem, e a gente vê isso como normalidade, a questão de identidade de gênero. Então, o gênero é uma coisa que se desenvolve na infância. Então, as crianças já têm um gênero definido. Então, a gente conversar sobre isso pode ser menos difícil, menos maçante para os pais lidarem com isso. Porque para muitas pessoas é uma coisa que eles nunca nem ouviram falar. O que é uma pessoa trans? O que é uma criança trans? O que é isso? O que meu filho tem? Então, se você, pelo menos na escola, ouvir falar sobre gênero, já aprender a tolerar, assim, a você conseguir respeitar, né, a pessoa e isso se tornar uma coisa normal, gente. É normal, não tem ninguém diferente, nós somos todos, né? Então, a sexualidade é isso, todo o desenvolvimento. E cada fase é uma fase, cada fase tem uma orientação específica. Hoje a gente falou mais da mulher adulta, da mulher casada, da mulher dentro de um relacionamento, e a gente abordou mais esses assuntos. Mas se a gente estivesse tratando de assuntos mais relacionados com a pré-adolescência, ou com assuntos mais relacionados com a infância, seriam temas diferentes que a gente teria abordado. Então, para cada fase tem assunto tem... aqui pra 24 horas, né? Tem muito assunto. Doutora, nós estamos chegando ao fim de mais um podcast. Poxa, Passou muito rápido, rápido. né? Igual o pessoal sugeriu, a gente tem que fazer ali episódios, né? Mas levaremos, em breve teremos novidades, que é a nossa revista, que está a caminho. E com certeza a gente vai querer uma coluna destinada para esse comentário, para essa entrevista, né? Doutora, você quer deixar algum recado para as nossas mulheres? Mulherada. Tirem a calcinha. Tira a calcinha. É. De tudo que ela falou, 45 minutos. Só decorou essa parte, tem que tirar a calcinha. Tira a calcinha. Eu gosto muito, assim, de orientar meus pacientes. Autoconhecimento, gente, se conheçam, se cuidem. Então, assim, autoestima, trabalhe a sua autoestima, cuide de você, faça aquilo que te deixa bem, que te faz bem, que você se sinta bonita, atraente. O autoconhecimento mesmo, assim, se conheça, invista no vibrador. Nossa, gente, eu falo que o vibrador você já tem falando nisso? Você? Ainda não, mas vou procurar. Não, Depois dessa como conversa que eu assim? aprendi. Você tem, Polly? Não. A gente vai passar no sex Não, eu shop. tinha que ter trazido Não. aqui. Não, gente, pelo amor Vai de ter Deus. próxima aí, vai ter próxima. Gente, então, invistam em um vibrador. Se vocês forem passear, igual eu falei, gente, não precisa ser um trem desse tamanho que vibra. Vocês têm a Não. forma, né? Vai estar tudo certo. Tem vários Batonzinho. modelinhos, Descrição. batonzinho. Eu gosto do ballet, que é um batonzinho assim, ó. Só ele assim, ó, Já resolve os problemas. Clitóris. Essa palavra. Palavra-chave. O Palavra-chave. gancho. Clitóris. Pronto. Essa é a dica da nossa doutora, né? Conhece tão bem a mulher, além de obstetra, também sexóloga. Meus amores, estamos chegando a mais um fim de um podcast. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Amei. Foi muito enriquecedora para Obrigada. nós, né, Su? Com certeza. Foi muito bacana ter você aqui e espero, sinta-se que é a sua casa, espero você mais vezes aqui pra certeza. gente continuar Meu nome é Pro. esse Tem- papo. Tem muito assunto aí. Tem muito assunto. Meus amores, se inscreva no nosso canal, acompanhe as redes sociais da doutora Amanda, fique por dentro de todas as novidades e todas as notícias calientes que por lá serão postadas. Deixe o seu comentário, sua crítica ou sugestão. Encaminhe esse vídeo para a mulherada, afinal é o nosso mês. Um beijo e até o próximo episódio.